Muito bem, turma. Vamos dar sequência na nossa aula prática. Esse pequeno vídeo vai ilustrar, né, nossa aula de uma maneira que vocês continuem mantendo a ideia e a grande importância do prisma envolvente. Então eu vou criar aqui um objeto, vou fazer aqui a mesma relação, né, um desenho. Gostaria muito que vocês fizessem a partir de agora um desenho bem mais solto, à mão livre, tá? E vamos começar a desenvolver daqui para frente essa relação do desenho livre, nos desprendendo um pouco agora dos instrumentos de geometria. Então, estou criando aqui uma área quadrangular, vou fazer o mesmo procedimento, né, da nossa subdivisão em partes. E com isso eu dou aqui uma relação de unidade modular, né? Então, nessa minha unidade modular, eu vou criar formas, entendendo agora, vou fazer um destaque aqui usando uma outra caneta. Deixa eu ver uma caneta aqui, um azul. Como agora, se esse meu quadrante aqui fosse o quadrante maior da parte do todo, tá? Então, dependendo da forma como vocês possam ir desenhando, vocês podem estar fazendo um desenho um pouco maior do que esse, né? Um desenho dentro de uma proporção. O que importa é que vocês entendam que quanto mais essa subdivisão em partes ela for sendo criada, mais a possibilidade de você desenvolver uma forma, uma criação. Um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um quadrado, né? A partir desse quadrado aqui, se eu subdivido e continuo fazendo a subdivisão em partes dele, né? Vai chegar uma hora que o meu quadradão virou um quadradinho. Então eu tenho inúmeras possibilidades criativas aqui, tá? Mas vamos pensar apenas nessa forma aqui. Eu vou criar elementos. Na verdade, eu vou criar um elemento aqui. Vou fazer um arco de circunferência. Aqui, essa vai ser uma forma, tá? Esse lado aqui, eu vou fazer o meu arco de circunferência o oposto. Então, terei isso daqui. Aqui eu vou fazer o oposto também. E aqui a relação invertida em relação a essa daqui. A forma invertida aqui. Então eu teria essa figura, né? Essa figura achurada, essa figura achurada e essa figura achurada. O que eu gostaria que nesse exercício fosse colocado em prática, como foi dada a explicação, é trabalhar com alturas, né? Sendo esse quadrante aqui uma primeira altura, esse uma outra altura, o terceiro uma outra altura e o quarto uma outra altura. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar agora o meu objeto prismático já em perspectiva. Vou chegar para cá para aparecer melhor. Vou criar uma figura mais voltada para um paralelepípedo para que eu possa seccionar em alturas diferentes, tá? Sempre lembrando que é importante
visualizar a parte interna do meu objeto, né? Então é sempre importante que o esboço fique bem solto, porque uma linha que você traça errado, ela corrige a outra, né? Como nós vimos na nossa primeira aula. Importante que vocês façam esse exercício à mão livre, tá, pessoal? Então aqui eu vou trabalhar em partes, né? Eu tenho subdividir em 4 partes. Vamos subdividir então a figura toda em 4 partes. Então, tirar as diagonais agora aqui nessa lateral. Essa vai para a fuga. Acho o centro aqui, ó. E continuo fazendo essa subdivisão, né? Tanto aqui como aqui. Esse ponto e esse ponto vão me subdividir essa figura em 4 pedaços, 4 partes iguais, tá? Então agora é só gerar essa projeção para lá, né? Ela vai fazer o encontro nos seus devidos lugares geométricos. E aqui a mesma relação. Muito bem. O que acontece? Essa minha figura é a figura mais alta. De qualquer forma, eu tenho que subdividir a parte superior, né, do meu objeto. E com isso eu consigo já aqui, olha, desenvolver esse arco de circunferência e esse pedaço que vai descer até esse ponto aqui, ó. A princípio, pessoal, parece que o desenho começa a ficar um pouco confuso, mas ele não fica não, tá? Desde que você possa estar interagindo com o desenho. Então essa figura, ela é necessário que você refaça, né, toda a parte do diagrama, as subdivisões em partes. Então essa minha peça desce até aqui. Essa minha peça agora já começa dessa figura para baixo. E o arco, ele é invertido em relação a esse. Então, ele está invertido para esse lado aqui. Então, eu vou ter um arco aqui, né? E ela vai descer até esse pedaço aqui. Muito bem. Eu preciso manter aqui o alinhamento como se fosse um eixo, né? Se eu subdivido aqui, ó, o primeiro plano lá embaixo, eu tenho o meu eixo central que vai me ajudar muito, né, a correção da minha imagem. A minha outra figura já está nesse plano aqui embaixo, olha aqui, ó, né? Esse plano aqui, ó, que eu preciso também subdividir em partes, passando pelo eixo central, para que eu possa achar, então, agora esse meu arco aqui, ó. Desculpa, ele faz essa inversão, né? Aqui a reta. Esse plano chega aqui. E essa inverte para o lado de cá. A curva vai ficar frontal à nossa vista, né? Frontal aqui, olha. Sendo que ele está aqui em cima, desculpa, gente. E a outra figura, lá atrás, deixa eu apagar essa parte de baixo aqui. Sem querer eu cometi um erro aqui. Muito bem. Essa figura, ela chega aqui. Né? Essa está aqui. Lembrando que elas vão distorcendo, né, à medida que a perspectiva vai criando o seu corpo no espaço em relação ao todo. E aquela figura lá de trás, que ela faz essa inversão, né? Ela aparece no plano lá embaixo, aqui, ó. E aqui sim ela cria essa reta que vem para cá e fecha aqui.
E aqui embaixo ela faz essa curva, fechando nesse ponto lá atrás. Então é importante que no primeiro momento nós possamos enxergar todo o desenho, né? toda a relação, toda a figura. Também eu vou descer até aqui. É só essa daqui que eu não vou descer mais, para que essa daqui apareça aqui embaixo. Então essa eu desço até aqui e faço a inversão dela aqui também, por baixo. Pronto. Agora eu vou pegar uma caneta e vou começar a fazer o desenho. Vou pegar uma caneta cinza aqui e vou começar a fazer o desenho da figura, né? Como ela aparece dentro do prisma que envolve. Né? Então aqui eu tenho, a princípio, o meu plano com a ideia, né? Desse, como se fosse uma flor, né? Uma pétala com inversões, né? De lados, e aqui eu já tenho essa ideia do objeto criado. Então eu vou só reforçar agora aqui, ó, a caneta, a figura dentro do objeto prismático. Só lembrando que a figura é de escolha de vocês, tá? Vocês podem criar qualquer figura, ela pode ser retilínea e curvilínea, nesse caso eu fiz retilínea e curvilínea, como ela pode ser apenas retilínea, ela pode ser também totalmente curvilínea, né? O que requer aí uma habilidade nesse momento um pouco maior, mas desde que se coloque dentro do prisma que envolve a forma, não é difícil de resolver a questão. Tá, então aqui eu tenho a minha figura, né? Gerada em alturas diferentes. Tá? Então a nossa proposta é exatamente essa. Se eu pegar uma outra canetinha aqui, uma caneta que me permita aqui uma ideia de... Se tem alguma aqui que me dê uma ideia de usar essa azulzinha mesmo, só para... criar uns volumes aqui. Tá? A parte superior eu vou deixar branquinha. Eu posso trabalhar uma caneta um pouco mais fina, né? Fazendo a correção agora da minha forma geral. Então, a minha forma, ela tem esse desenho, fecha aqui,